A conferência de imprensa destina-se a apresentar os resultados do 6º exame regular do Programa de Ajustamento de Portugal e, como habitualmente, teremos uma sessão que irá durar cerca, mas um pouco menos de 90 minutos. E eu quereria começar por explicar a ausência da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, que está neste momento a caminho de Bruxelas, onde irá participar em reuniões internacionais durante o dia de amanhã. Mais tarde, ao fim do dia, iremos ambos participar na reunião do Eurogrupo. Deixem-me então agradecer novamente a vossa presença. Foi concluído com sucesso o 6º exame regular do Programa de Ajustamento de Portugal. A avaliação cobriu os 3 pilares do programa: consolidação orçamental, a diminuição do endividamento da economia e estabilidade do sistema financeiro e, finalmente, a transformação estrutural. Cumprimos, com este 6º exame, metade das avaliações trimestrais previstas no programa. Destaco que este exame regular foi mais curto, durou apenas uma semana. Com a sua conclusão, será desembolsada a 7ª tranche de financiamento no valor de 2.500 milhões de euros. Após esta transferência, excluindo os montantes do envelope financeiro do programa, que estão reservados para o reforço de capital do sistema bancário, teremos recebido cerca de 87% do total previsto para todo o programa. Os peritos da missão internacional concluíram que o ajustamento português continua a progredir, apesar do agravamento da situação e perspectivas para a economia europeia e mundial. Foi também sublinhada a forte capacidade de concretização em Portugal das medidas acordadas no programa. Das medidas previstas até ao 5º exame regular, concretizamos ou temos em curso 95% do total. E este resultado está traduzido na primeira figura de um documento de suporte que receberão quando saírem desta sessão ou talvez durante a mesma. Esta capacidade de realização distingue o Programa de Ajustamento português. O cumprimento do Programa de Ajustamento é fundamental. Em primeiro lugar, porque o programa configura uma estratégia equilibrada e abrangente que permite assegurar as condições necessárias para o crescimento sustentado. É indispensável eliminar os desequilíbrios macroeconómicos e bloqueios estruturais que resultaram em mais de uma década de crescimento anémico e culminaram na crise e emergência que estamos a superar. Em segundo lugar, porque o cumprimento do programa garante a continuidade na relação com os nossos credores oficiais. Só assim é possível assegurar as condições de estabilidade necessárias para assegurar o regresso pleno aos mercados de obrigações em condições normais de financiamento. Em terceiro lugar, porque o cumprimento do programa permite acumular bases de credibilidade e confiança. Já concluímos 6 exames regulares. Durante este período, executámos um vasto conjunto de medidas de política em cada um dos 3 pilares do programa. Revelámos capacidade de adaptação a desenvolvimentos imprevistos. Assegurámos uma forte redução da despesa pública e em 2012 ficaremos abaixo dos limites de despesa inicialmente previstos no programa. Permitimos também o funcionamento parcial dos estabilizadores automáticos. Foi necessário ponderar a necessidade de assegurar o controle sobre a evolução da dívida pública e o acesso a financiamento contra os efeitos de curto prazo do ajustamento orçamental sobre a atividade económica e o desemprego. Foi neste contexto que solicitamos uma alteração dos limites quantitativos do programa durante o 5º exame regular. O processo foi gerido sem perturbações do ponto de vista dos nossos credores oficiais e dos mercados de obrigações. Conseguimos assegurar a estabilidade financeira, ao mesmo tempo que continuou o processo de ajustamento das necessidades de financiamento do setor privado português.
Para a economia portuguesa, este ajustamento marca a transição de uma situação de persistentes necessidades de financiamento externo de cerca de 10% do produto interno bruto para uma situação de capacidade de financiamento. Por fim, aprofundamos a agenda de transformação estrutural da economia portuguesa. Os objetivos são hoje mais ambiciosos do que o previsto inicialmente. Realço, por exemplo, o alargamento do programa de privatizações, a reforma abrangente do licenciamento empresarial e a reforma da Justiça. Apesar do movimento ascendente verificado desde meados de outubro, as taxas de juros das obrigações do Tesouro Português encontram-se em níveis semelhantes aos de março de 2011. 5,8% a 2 anos, 7,8% a 5 anos e 8,8% a 10 anos. Estes dados estão no segundo slide do documento de suporte que vos será distribuído. O preço dos seguros relativamente aos riscos da dívida pública portuguesa registrou uma evolução semelhante. Os CDS a 5 anos encontram-se atualmente em cerca de 600 pontos base, o que corresponde a níveis semelhantes aos de abril de 2012. Esta evolução teve lugar num quadro de subidas de taxas de rendibilidade da dívida pública na generalidade dos países da área do euro sob pressão financeira, a percepção de atrasos na união bancária, a incerteza relativamente ao funcionamento do programa de compras de dívidas de Estados-membros pelo Banco Central Europeu a título definitivo e a incerteza relativamente à Grécia terão estado na origem desta evolução. A situação é muito difícil. As circunstâncias são adversas, mas o ajustamento continua. As estimativas do 6º exame regular para a atividade económica estão em linha com o cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2013. Os dados disponibilizados para o terceiro trimestre confirmam as perspectivas subjacentes ao cenário macroeconómico para 2012, designadamente a contração da atividade económica em 3%. E este resultado está na figura 3 do documento de suporte. Em 2013, o produto interno bruto irá contrair 1% em média anual. Porém, em termos intraanuais, prevê-se que no segundo semestre de 2013 se inicie a recuperação da atividade económica. A taxa de desemprego deverá atingir os 16,4%. No entanto, não podemos minimizar os riscos e incertezas externas. Os desafios que se colocam ao projeto europeu e a evolução das tensões em Espanha condicionam o nosso ajustamento. De acordo com os últimos dados disponíveis, a área do euro terá entrado em recessão, uma vez que a evolução da atividade económica terá sido negativa no segundo e terceiro trimestres de 2012. Se tomarmos como referência as conclusões do Center for Economic Policy Research, a área do euro estará em recessão desde o terceiro trimestre de 2011. Esta evolução afeta negativamente a procura dirigida às exportações portuguesas. Para 2014, projeta-se um crescimento real do PIB de 0,8%. As estimativas apontam para uma recuperação da procura interna, tanto ao nível do consumo privado como do investimento. O crescimento das exportações deverá também aumentar em reflexo da melhoria das perspectivas económicas dentro e fora da área do euro. A taxa de desemprego deverá iniciar uma trajetória descendente, recuando para 15,9%. Para 2015 e 2016 é previsto um crescimento do PIB de 1,8%, principalmente impulsionado pela continuação da recuperação do consumo e do investimento. O desemprego deverá diminuir para 15,3% em 2015 e 14,8% em 2016. O ajustamento externo continuará a progredir dentro do previsto. Temos vindo a reduzir substancialmente os desequilíbrios externos acumulados. As estimativas indicam que este processo continuará no curto e médio prazo. Já em 2013, passaremos para uma situação de capacidade de financiamento externo ao registarmos um superávit da balança corrente e de capital. Em 2014, a balança corrente ficará próxima do equilíbrio, refletindo um ajustamento superior a 9 pontos percentuais face a 2010. No médio prazo, prevemos ainda a correção progressiva do déficit da balança de bens. Estes progressos são particularmente notáveis por ocorrerem num contexto internacional desfavorável, em particular na área do euro. As perspectivas orçamentais para 2013 foram confirmadas durante a missão.
A missão concluiu que o Orçamento do Estado para 2013 permite assegurar o cumprimento do limite de 4,5% do PIB para o déficit orçamental. Assim, no final do próximo ano, teremos concluído aproximadamente 80% do ajustamento estrutural requerido pelo programa. Durante o 6º exame regular, a previsão para a dívida pública em percentagem do PIB foi revista. As estimativas apontam agora para um rácio de dívida no PIB de 122,2% em 2013, o que representa menos 1,5 pontos percentuais do que o previsto no 5º exame regular. Esta revisão resulta de operações de reforço da centralização da tesouraria das administrações públicas. Em 2014, o rácio da dívida atingirá um máximo em 122,3%. Na figura 6 do documento de suporte que vos será distribuído, estão descritos estes cenários e comparados com os resultados do 5º e do 4º exames regulares. De acordo com as previsões da Comissão Europeia, do BCE e do Fundo Monetário Internacional, em 2015 o rácio da dívida pública diminuirá para 120,1%. Esta previsão assume a hipótese técnica de que não existirão alterações de política orçamental em 2015. As estimativas do Ministério das Finanças, pelo contrário, assumem o cumprimento do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária. Neste âmbito, Portugal está comprometido a atingir um déficit orçamental estrutural de 0,5% do PIB. Prevê-se que este limite possa ser respeitado já em 2015, depois de um déficit estrutural de 0,9% em 2014. Assim, a dívida pública situar-se-á abaixo de 120% do PIB já em 2015. Mas importa, acima de tudo, assegurar a criação de bases para a sustentabilidade das finanças públicas e também para o crescimento económico sustentado. O primeiro desafio que quero aqui destacar passa, assim, por instituir um processo orçamental que garanta o crédito público. Só um quadro institucional robusto permitirá garantir que os ganhos do ajustamento orçamental são duráveis a prazo. Foi com este objetivo que iniciamos uma profunda reforma do processo orçamental. Ao longo de 2012, introduzimos importantes mudanças, como é o caso da criação do Conselho de Finanças Públicas e da aprovação do quadro plurianual de programação orçamental. Até ao final do ano, serão revistas as leis de finanças regionais e locais e a lei de enquadramento orçamental. Esta alteração institucional será determinante para a melhoria da credibilidade das finanças públicas de Portugal. No entanto, o desafio da sustentabilidade das finanças públicas vai muito além da revisão do processo orçamental. Dada a magnitude dos desequilíbrios acumulados, a contenção orçamental é fundamental para travar os efeitos perniciosos da dívida pública sobre o crescimento económico. Ao mesmo tempo, a evolução social e demográfica em Portugal coloca um peso crescente sobre a despesa pública. A solução passa, então, por repensar as funções do Estado. Neste contexto, é fundamental garantir a sustentabilidade do Estado Social. Para isso, é necessário assegurar a capacidade do Estado para cumprir, a longo prazo, 3 funções fundamentais. A primeira, corrigir a distribuição do rendimento resultante do funcionamento do mecanismo de mercado. Segundo, prover mecanismos de seguro para contingências sociais como o desemprego, a velhice e a doença. E, por último, assegurar a igualdade de oportunidades como garante do justo valor dos direitos de cidadania através do acesso generalizado a serviços públicos de qualidade em áreas fundamentais como a educação e a saúde. A forte importância do Estado Social é uma característica comum dos países europeus. Esta é uma característica diferenciadora da Europa face ao resto do mundo. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, 47
dos 47 países com desenvolvimento humano muito elevado, 31 são europeus. É um resultado inequívoco da aposta dos governos nacionais no Estado Social. É também um triunfo para a União Europeia, uma vez que todos os Estados-membros se distinguem por um desenvolvimento humano elevado ou muito elevado. A manutenção destes indicadores exige, porém, um esforço contínuo de todos os Estados. A Europa é uma economia social de mercado. A necessidade de evolução e reforma do Estado Social português é partilhada, assim, a uma escala continental. Em Portugal, queremos assegurar um Estado Social mais justo, mais dirigido aos mais desfavorecidos e aos mais vulneráveis, mais eficaz e mais eficiente. Precisamos de assegurar a compatibilização das funções sociais fundamentais com um nível de impostos e contribuições suficiente e politicamente tolerável. Num primeiro momento, serão identificadas poupanças de pelo menos 4.000 milhões de euros a realizar em 2013 e 2014. Já demos início a este processo através de uma análise cuidada da despesa pública, para a qual contamos com o apoio técnico de instituições internacionais. Os resultados e recomendações servirão como contributo para o processo de decisão interno. Para isso, é necessária uma discussão participada e aberta que mobilize toda a sociedade portuguesa. Em particular, contamos com a participação dos parceiros sociais e do sistema político. Queremos construir uma solução que assegure a equidade e promova a eficiência das funções sociais do Estado. Subjacente ao processo de reforma do Estado, encontra-se a necessidade de continuar a melhorar a gestão dos recursos públicos, em particular dos recursos humanos, e a reformar as políticas e instrumentos de gestão. Neste processo, assume especial importância a organização do tempo de trabalho na administração pública, bem como a agilização dos mecanismos de gestão da mobilidade. A Lei da Mobilidade Especial será revista com o propósito de agilizar e simplificar os processos de reafetação de pessoal. Será também estendida a todos os setores das administrações públicas, ao mesmo tempo que se reduzirão os incentivos à permanência dos trabalhadores no quadro de sedentários. Esta alteração será acompanhada do reforço dos processos de formação e requalificação destes trabalhadores. Sem desvalorizar a redução já verificada no número de trabalhadores, o esforço de redimensionamento do setor público terá necessariamente que prosseguir, suportado por um aumento da qualificação e da produtividade da administração pública. Um terceiro desafio passa por melhorar as condições que Portugal oferece para o investimento e para a internacionalização da sua economia. Deste modo, iniciamos o processo que conduzirá a uma reforma profunda e abrangente do IRC. Esta reforma faz parte do programa do Governo e tem vindo a ser discutida desde o 4º exame regular. Terá como objetivo promover a internacionalização das empresas portuguesas, em particular nos setores de bens transacionáveis e de elevado valor acrescentado. O que se pretende é, por isso, avaliar a competitividade do IRC face aos impostos sobre os rendimentos das empresas em vigor noutros países da União Europeia e da OCDE. Pretendemos, assim, modernizar e adaptar este imposto aos desafios do investimento, da competitividade, da inovação e da internacionalização da economia. Neste sentido, a reforma do IRC deverá reavaliar e reajustar diversos mecanismos fundamentais para as empresas, incluindo, entre outros aspectos, a definição do nível do imposto. Os primeiros resultados desta análise serão discutidos no 7º exame regular, salvaguardando-se, em qualquer caso, o cumprimento das regras europeias em matéria de auxílios de Estado. A avaliação das condições de financiamento da economia portuguesa foi uma questão central neste exame regular. As restrições de acesso ao crédito e o elevado custo de financiamento constituem um fator limitativo da recuperação do investimento. É necessário assegurar que as empresas dos setores mais produtivos e inovadores têm condições que lhes permitam sustentar a recuperação da atividade económica e a transição
para uma trajetória de crescimento sustentado. Neste sentido, continuaremos a desenvolver iniciativas para promover a diversificação das fontes de financiamento das empresas, reduzir os problemas de assimetria de informação e promover uma afetação mais eficiente do financiamento disponível. Destaco algumas das alternativas que poderão ser consideradas: a emissão conjunta de instrumentos de dívida por parte das PMEs para permitir acesso ao mercado de capitais, a criação de uma instituição financeira especializada que poderia ser usada como instrumento de canalização de fundos estruturais comunitários sob a forma de empréstimos, a titularização como a garantia supranacional do crédito hipotecário de elevada qualidade, a consulta da Comissão Europeia a respeito da emissão de instrumentos utilizados na recapitalização de bancos. Esta consulta terá em conta as condições de financiamento e crédito em Portugal. O que eu queria dizer é a consulta da Comissão Europeia a respeito da remuneração de instrumentos utilizados na recapitalização de bancos. Peço desculpa. O financiamento das empresas é uma questão prioritária para o sucesso do programa. A resolução deste problema tem também uma importante dimensão europeia. É necessário resolver quanto antes o problema do mau funcionamento da transmissão da política monetária e da fragmentação do sistema financeiro europeu. Com efeito, é necessário criar as condições para garantir que no espaço europeu empresas com as mesmas características de risco e potencial de negócio têm condições semelhantes de acesso ao crédito. A resolução destes problemas reduziria obstáculos à competitividade das nossas empresas. Ainda, no quadro da estabilidade financeira, quero destacar que irão ser introduzidas alterações à lei da recapitalização do sistema bancário, no sentido de permitir ao Estado, em condições estritamente definidas, exercer o controle sobre uma instituição ou levar a cabo aumentos de capital obrigatórios. Estas alterações terão de ser submetidas ao Parlamento durante o primeiro semestre de 2013. A agenda de transformação estrutural continua a ser executada a bom ritmo. A melhoria das condições de funcionamento do mercado de trabalho continua a ser aprofundada com as diferentes reformas em curso. O desemprego tem atingido níveis elevados, em particular o desemprego jovem, com 39%, e o desemprego de longa duração, com 55,6% no total de desempregados. Estes valores tornam ainda mais importantes e urgentes as mudanças no mercado de trabalho. As rendas dos mercados de produto e de indústrias de rede continuam a ser reduzidas. Destaco a revisão da Lei do Trabalho Portuário, que permitirá diminuir substancialmente os custos com os serviços prestados pelos portos. Este será um contributo muito importante para as exportações. Continuamos também a criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento da atividade empresarial. A simplificação dos procedimentos de licenciamento está a avançar dentro dos calendários previstos. O estabelecimento, o exercício da atividade e a expansão das empresas tornar-se-ão assim mais simples e rápidas. Em janeiro de 2013, entrará em vigor o novo regime de procedimentos para a obtenção dos documentos de prova de exportação. Os prazos médios serão reduzidos de 42 dias para um prazo expectável de 4 dias. Isto significa que as empresas exportadoras poderão apresentar os seus pedidos de reembolso de IVA muito mais cedo, contribuindo de forma positiva para as suas necessidades de financiamento. As reformas da Justiça apresentam desenvolvimentos importantes. O número de pendências nos tribunais continua a diminuir. Estamos já em vias de concluir o novo mapa judiciário e de rever o Código de Processo Civil. No âmbito das reformas do Estado, estamos a progredir como previsto na reestruturação das empresas públicas. O objetivo de alcançar o equilíbrio operacional como um todo será alcançado no final de 2012. Em 2013, serão tomadas várias medidas para reforçar estes resultados, com particular enfoque na redução dos custos. A estratégia para as parcerias público-privadas está também em curso. Será desenvolvido um esforço de renegociação dos contratos que se afigurem demasiado onerosos e desequilibrados para o parceiro público.
Prevê-se uma redução de encargos brutos no valor mínimo de 250 milhões de euros, o qual corresponde a uma redução superior a 30% face ao valor originalmente contratado. Por fim, o processo de privatizações tem avançado a bom ritmo. A privatização da ANA e da TAP atraíram o interesse de vários investidores internacionais. Com estas duas operações, devemos ficar próximo do objetivo de receita para o total do programa de privatizações. Em 2013, tal como anunciado, avançaremos com a privatização dos CTT, da CP Carga e a concessão ou privatização da gestão de resíduos das Águas de Portugal. E vou concluir. Com a aproximação do fim do programa, os desafios que temos pela frente são muito exigentes. Continuarão a exigir espírito de sacrifício e uma grande disciplina. O 7º exame regular é um marco importante no processo de ajustamento. Até lá, será preparada uma profunda transformação estrutural do setor público. Este processo inclui a reforma do processo orçamental com a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental e as leis de finanças regionais e locais, o desenvolvimento de medidas de crescimento através da reforma do IRC e de iniciativas na área financeira e o exame sobre as funções do Estado com vista a garantir a sustentabilidade do Estado Social. O 7º exame regular terá assim de ser preparado através de um processo aberto e mobilizador da sociedade portuguesa. Precisamos de decidir qual o modelo de Estado que queremos e como o podemos financiar de forma sustentada. Portugal enfrenta um problema político fundamental, o de adequar o papel e funções do Estado aos recursos que lhes quer e pode atribuir. Este problema é distinto, mas relacionado com o de assegurar o crédito público. Nos últimos 35 anos, Portugal viu-se mergulhado por 3 vezes em crises de financiamento externo. A repetição destes episódios tem custos financeiros, económicos e, sobretudo, sociais muito grandes. É preciso evitar a repetição destas crises. Para isso, é preciso resolver um outro problema político fundamental, o da compatibilização do acesso a financiamento no mercado de obrigações com a sustentabilidade orçamental e a preservação do crédito público. O sistema político português, de forma aberta e democrática, encontrará a melhor solução para estes problemas fundamentais. A solução é necessária e urgente. A solução é necessária por Portugal. Muito obrigado.